já agora o meu lançamento, que nós estamos aqui hoje, eu já falei demais, já falei 30 minutos sobre outros assuntos, finalmente chegamos aqui em O'Brien Deve Sofrer. A história dos sofrimentos de Miles O'Brien em Star Trek Deep Space Nine. E tem figurinhas, vocês viram? Tem ilustrações. Ilustrações não, tem fotos, né? Fotos de momentos chave aqui do que está sendo abordado no livro. O que eu posso falar, né, sobre Deep Space Nine? Deep Space Nine é a minha série favorita de Star Trek. Não sei se quem está assistindo aí vai concordar comigo. Né? Quais são as séries favoritas de vocês, do universo de Jornada nas Estrelas? Eu acho que Deep Space Nine não é só a minha série favorita de Jornada nas Estrelas. É a minha série favorita em geral. É a série que eu mais gosto, é a série que eu mais reassisto. Né? E eu sinto muito que ela não foi para o cinema como foi a Nova Geração, né, e a série clássica. Foi uma falha bem grande, né? Mas aí, como eu amo essa série profundamente, e eu gosto dela, sobretudo por causa dos personagens. E para mim, toda boa história, mais do que um roteiro bem estruturado, do que situações, né, instigantes, incríveis, a história precisa ter personagens, personagens bons. E Deep Space Nine tem personagens que eu simpatizo, e eu acho que muita gente, à primeira vista, tu olha aquelas pessoas e tu gosta delas, né? E, além disso, para mim, na minha visão, é a série que, ao longo das suas 7 temporadas, mais desenvolveu os personagens, né? Mais desenvolveu. Ó, o Revoltado de Tatooine, Deep Space Nine, e aqui prefere Voyager e Discovery. Discovery eu gosto muito, Voyager eu não gosto tanto. Mas, seguindo, então, Deep Space Nine é uma série que eu amo profundamente por causa dos seus personagens. Não é porque ela tem o seu tom mais sombrio, que é verdade, ela é mais sombria. Não é porque eles inovaram tirando a nave espacial e colocando o pessoal numa estação espacial que não era nem da Federação, que era dos Cardassianos, em órbita de um planeta que estava recém sendo desocupado por uma ocupação brutal, descoberta de um buraco de minhoca. Quer dizer, tem tantos elementos fascinantes e incríveis na série, né? Mas eu realmente, apesar de amar todos eles, eu gosto dos personagens. Não é à toa que esse livro é um livro sobre um personagem da série. É sobre um personagem da série. Se eu fosse um cara bem maluco, mais do que eu sou, né? Eu acho que eu faria um livro sobre cada um deles. Seria, mas eu acho que ninguém ia ter paciência também para ler. Aí, Deep Space Nine tem, por exemplo, o que me fascina nos personagens, né, que eu quero concluir, é que eles são dúbios. E eles foram muito bem desenvolvidos. Eles têm um arco dentro da série. Todos eles se desenvolvem muito. Até personagens que eram menores, como o Nog, por exemplo, no começo, que no primeiro episódio, no piloto, ele aparece como um ladrãozinho, né, um pivete dentro da estação, que estava numa situação caótica. O cara, ele tem um arco gigantesco, né? E ele se transforma num oficial da Frota Estelar. Nova Geração pô, Nova Geração é uma série, né, que tu falou aí, que eu também amo, assim, e principalmente por um caráter afetivo, porque foi uma série que eu comecei a ver quando era criança, né? Deep Space Nine eu comecei a ver, eu já era adulto, né? Então tem esse caráter afetivo, assim como tem a série clássica, né? Mas voltando aos personagens, eles têm um caráter, assim, dúbio. Toda a série é dúbia e tem uma duplicidade. E isso é muito, assim, como é que eu posso dizer? Isso torna eles verossímeis, né? Torna todos os personagens da série muito verossímeis, apesar deles serem, alguns serem aliens, eles estarem no futuro, etc. Mas são personagens verossímeis e isso eu acho fascinante. Vamos pensar no Cisco. O Cisco, ele é duplo. Por quê? Porque ele é o oficial da Frota Estelar, o homem, ou seja, que traz os princípios racionais, né, e laicos da Federação, e ele se transforma num profeta que é adorado pela população de um planeta inteiro, né? Ele se torna um ícone religioso vivo, né? Então vejam, né, como a coisa é dupla, né? O cara de um lado ele é laico, racional, científico, e do outro outra forma de conhecimento, né? Porque religião e ciência são formas de conhecimento. Ele se torna um ícone religioso, né? Se a gente parar para pensar na Kira, a Kira, ela era uma guerrilheira, né? Uma guerrilheira que lutou pela liberdade do seu povo durante décadas, desde criancinha. Ela disse que quando ela teve
tamanho para segurar um phaser na mão, ela começou a usar, né, armas contra os cardassianos. Então, ela era iconoclasta, ela era uma guerrilheira que lutava contra o poder estabelecido, e na série, né, no início da série, ela passa para o lado do poder, né, ou seja, vejam a duplicidade dela também política, né, principalmente. Um caso pitoresco sobre a Kira, logo que eu lancei o Star Trek Utopia e Crítica Social, eu postei uma foto dela, eles fizeram, os produtores do documentário sobre Deep Space Nine, eles fizeram um filme lindo, lindo, dirigido pelo Ira Steven Behr, que é um dos produtores, né, da série. É um cara que eu agradeço a ele e ao Colm Meaney, né, que é o ator que faz o O'Brien. Eu dedico esse livro aos dois, né, porque os caras são heróis, né. E aí eles fizeram um documentário, e quando foram lançar o documentário, todos os produtores apareceram com a camiseta preta, inclusive a Nana Visitor, que interpreta aqui na Neris, com aquela imagem icônica do Che Guevara, só que ao invés da cara do Che, a cara da Kira. E aí eu postei essa foto como foto de perfil da página do livro, aí foi um camarada lá assim, postou foto da Kira como Che Guevara, já mostra que não sabe nada sobre Star Trek. Aí eu dei risada, né? Pô, o cara tem coragem. Como é que ele fazia para passar vergonha antes, né? Antes da internet? Porque o cara foi ali e escreveu uma maior bobagem no mundo, porque a Kira, ela é totalmente Che Guevara. Ela foi inspirada, inclusive, né, nesses grandes revolucionários, né? A construção da personagem teve como influência revolucionários, dentre eles Che Guevara. Ela era uma guerrilheira e ela fez o que foi necessário, né, para colocar em prática a sua revolução, né? Exatamente, olha só, esse negócio dos maquis é muito interessante, por quê? Porque assim, ó, muitas vezes as pessoas acusam os socialistas de serem utópicos e desejarem uma sociedade sem conflitos. Não, isso jamais Marx, jamais Engels, jamais qualquer socialista sério escreveu. Não, vão desaparecer os conflitos atuais, no momento em que a gente construir uma sociedade socialista, e novos conflitos vão se colocar. Na federação existe esse conflito com os maquis, né? Apesar de ser uma sociedade, como eu descrevi antes, né, sem classes sociais, sem opressão, ela ainda tem traços colonialistas e, inclusive, faz acordos, né, colonialistas com potências como a União Cardassiana, né? E aí o que gerou, né, a revolta dos maquis, que é absolutamente legítima a luta deles, e eu costumo dizer, eu não sou da Frota Estelar, né? Porque tem o pessoal que gosta, né, disso, assim, de ter as patentes, né? Eu sou capitão, eu sou tenente, que é muito bacana e tal. Eu não, eu sou maqui, totalmente maqui. Então, mas voltando, né? Eu estava na Kira, né? E aí a Kira, ela tem também essa duplicidade política, né? Ela lutava contra o poder e aí ela se tornou o poder, né? Ela é a primeira oficial da estação, trabalha junto com a federação e com o governo bajoriano. Quem mais que temos? Temos o Odo, né? Pô, o Odo, a duplicidade dele é bastante evidente, né? Porque ele é líquido e ele é sólido, né? E ele é aquele personagem que entra na tradição de Star Trek, de Spock, Data, Doutor, né? De Voyager, o Saru, agora, que eles são personagens que não são humanos, né? Mas que têm conflitos humanos e que precisam lidar com os humanos ao seu redor e os seus conflitos também, né? Então o Odo é um personagem fascinante. Eu tive a grande sorte de conhecer ele pessoalmente, né? Em São Paulo, o René Auberjonois, que infelizmente faleceu, né? Um cara incrível, tenho uma foto com ele, está pendurado aqui na minha parede, inclusive. E aí, o Odo, então, né, tem todo esse conflito e o desenvolvimento do personagem, né, porque ele no começo ele não sabe de onde ele vem e depois ele descobre que o povo dele é um povo terrível, né, conquistador, né, assim, imperialista, né, e aí tem a guerra do domínio, né. Vamos ver quem mais. O Julian Bashir, né, o Dr. Julian Bashir, ele é um personagem muito engraçado, eu adoro ele, né. E ele tem também os seus dois lados. Por quê? Porque ele é um simples jovem que chega lá na fronteira, né, além da fronteira final,
fazer aquela medicina de fronteira que ele sonhava, idealista, né? Inclusive a Kira dá um chega para lá nele muito bonito, né? No episódio piloto, quando ele começa a falar, né? Esse idealismo dele. Só que além de ser muito mais do que ser esse jovenzinho, assim, médico, né? Que não pode ver um rabo de saia, ele é um ser humano aprimorado geneticamente, né? Ou seja, tem duas naturezas também, né? Dex, Jadzia Dex, pô, essa aí também é evidente, né? Porque ela é uma jovem bonita, né? Com vida sexual ativa. Vejam como as personagens femininas de Deep Space Nine também são personagens muito interessantes por isso. Nunca se esconde, né? Que ela gosta de transar, que ela tem diversos parceiros sexuais. Ou seja, uma mulher que tem uma vida livre, né? Que não precisa se sujeitar, né, ao patriarcado que já não existe mais na federação. E por que ela é dupla? Porque ela é essa menina, né, já uma jovem doutora, com essa vida assim divertida que ela tem, e ela ao mesmo tempo carrega um simbionte, né, um verme, como o pessoal gosta de falar, que tem as memórias de 8 ou 7 vidas, eu acho que 8 vidas, né, com 300 anos de memórias, né? E sentimentos e sensações, os quais ela carrega, né? Naquele corpo, né? De menina, né? E o Quark, né? O Quark, a primeira vez que eu vi Deep Space Nine, imagina, né? A pessoa acostumada com a nova geração, aquele ponto alto assim da Federação e da Frota Estelar, né? A nave parece um hotel, né? Mas ao mesmo tempo tem uma capacidade bélica incrível, né? E, e viaja super rápido, né? E aí o Quark, o Quark é cheio de surpresas. Os Ferengues têm um arco de Deep Space Nine que é fantástico, né? Os Ferengues surgem como uns idiotas completos na nova geração. Eles seriam, né, os grandes vilões, né? Foram pensados como grandes vilões da série. E aí logo se viu que para vilões eles não serviam, né? Porque figuras assim risíveis, né? Gosto muito do Worf também. E principalmente em Deep Space Nine, né? Deep Space Nine ele se desenvolve muito, né? O que não desenvolveu na nova geração. Ele é bom na nova geração e em Deep Space Nine ele é ótimo, né? Mas o Quark, ele é aquele cara que ele representa o capitalismo. O Quark, ele é a paródia do capitalismo. Não é à toa que tem um episódio que eu também exploro no livro anterior e nas aulas para a gurizada, que o irmão dele, o Ron, faz uma greve e cita o Manifesto Comunista. Eu acho que é outra cena que também o tiozão deve cair da cadeira, quando o Ron puxa ali um pad e cita, né, a frase final do Manifesto Comunista. Mas mesmo assim, o Quark ele é o capitalista, ele é a representação do capitalismo, né? Só que em contato com os princípios, né, socialistas da federação, ele vai se desenvolver. Ele vai deixar de ser aquele cara que faz tudo pelo lucro, né, que é o motor da vida dele, né? Ele passa a ter assim atitudes bastante altruístas, né, em relação ao. Já vou falar do Garak, hein, Jefferson? Valeu aí, tu tá por aí, bacana. É, o, o Quark, ele além de ser esse capitalista, né, a representação do capitalismo, né, a representação do capitalismo, a personificação, né, de forma cabeçuda e orelhuda, é, ele, ele acaba salvando os seus amigos e ajudando, né, o pessoal da estação muitas e muitas vezes, né, salvando a vida, inclusive, né, de alguns deles, né. Então isso seria impensável para um Ferengi. Ele vai contra a própria cultura dele, né. Dá para perceber, né, que ele faz aquilo de uma maneira assim meio puxa vida, né, que droga, vou ter que fazer isso. Mas ele vai lá e faz porque ele já despertou, né, uma consciência nele, né. E no final, Deep Space Nine acaba sendo um arco de redenção dos Ferengues, né? No final, os Ferengues começam a evoluir, né? Largando um pouco a selvageria total do capitalismo, fazendo reformas, né? E também abandonando aquele patriarcado brutal deles, no qual as mulheres Ferengues não podem nem usar roupas, né? Elas não têm direito a nada, né? Garak, né? Alguém falou aí, outro personagem fascinante, né? Porque ele se apresenta, e duplo também, porque ele se apresenta como um simples alfaiate, né? Um simples alfaiate cardassiano da estação,
mas na verdade ele tem um passado de torturador, interrogador da Ordem Obsidiana, né, que é uma espécie de polícia secreta, né, de setor de inteligência dos cardassianos, né, teria o equivalente no Tal Shiar dos Romulanos, né, na seção 31 da Federação. Então ele é um personagem delicioso, porque as falas dele são sempre muito irônicas ou sarcásticas, né? Então toda a interação que o Garak, que ele é feito pelo Andrew Robinson, né? Inclusive ele escreveu um livrinho da Pocket Books, né, que publica livros de Star Trek, sobre uma história com o Garak, que eu ainda não consegui esse livro, mas estou muito afim de ler. Então é uma interpretação incrível desse ator que deu vida ao Garak, né? E é muito interessante porque tem no fandom tem sempre a coisa dele ser dele ter interesse pelo Bashir, né? O pessoal shippa, né? Garashir, né? E é muito interessante que no documentário sobre Deep Space Nine, quando ele está dando a sua entrevista, o Ari Steven Behr pergunta para ele, vem cá, o que o Garak queria com o Bashir? E eles vão, primeira coisa, ele queria fazer sexo com o Dr. Bashir. Quer dizer, ele interpretou a cena, né? Isso eles não tiveram coragem, né, de ir adiante. Eles reconhecem isso, né? Mas ele interpretou a cena pensando nisso, né? Mais ou menos como aquela história do Ben-Hur, né? Que vocês devem saber que o Charlton Heston era um cara de direita, super conservador, homofóbico e tal, e quando ele faz o Ben-Hur, ele não sabe que, né, o Ben-Hur e o Messala, na verdade, são amantes, né? Isso não é mostrado no filme, mas é representado, né, através daquela cena em que eles arremessam as lanças, as duas lanças, dois símbolos fálicos, né? Aquilo ali representa uma relação sexual entre os dois, né? E o Charlton Heston nunca, eles não contaram para ele, o diretor sabia, o ator que fazia o Messala sabia, e eles não contaram, e ele fez o filme sem saber, só descobriu anos depois, e aí, tipo, se recusava a falar sobre o tema, né? Quer dizer, momentos assim que não se pode avançar, né? Porque o contexto não permite, mas se dava um jeito, né, de colocar de alguma forma.